Bom dia, meus irmãos. Espero que estejam todos na paz. Desejo a todos aí um bom Shabat. Shabat de lua minguante. E espero que estejam todos bem, né? A gente está demorando fazer vídeo, mas é porque a gente tem muito o que fazer. Mas o desejo do nosso coração é estar sempre aqui, aprendendo e também levando um pouco de conhecimento aos nossos irmãos, não é isso? E hoje a gente vai fazer não vou dizer pequeno, que talvez fique um pouco comprido, longo. É sobre a questão de tirar vidas, né? Quem foi o primeiro ser a tirar uma vida nessa terra? Será se foi os animais? Será se foi os anjos? Será se foi o homem? Ou será se foi o próprio Criador? Porque a indagação continua até hoje, né? E tem muita gente, meus irmãos, que ainda não entendeu a Escritura e por isso fica fazendo conjecturas da Escritura, colocando seus palpites e suas loucuras dentro da palavra do Pai. Mas hoje a gente vai ler aqui um texto sobre um estudo sobre essa questão. E esse estudo nos responde quem foi o primeiro ser que tirou a primeira vida nessa terra. Porque há muitos e milhares por aí que diz que o Pai não mata, e sim os demônios. Só os demônios que matam. Na verdade, como eu sempre afirmo, o Pai mata sim. E por isso estamos aqui, né? Todos que ensinam a Escritura é para que as pessoas compreendam e entendam que existe um fim. E esse fim é o próprio Criador que dá. Então a gente está aqui para isso, para alertar as pessoas, porque o Pai, Ele é o início, o meio e o fim. Então a gente está aqui para isso, para alertar, para que as pessoas não caiam nesses erros e venham a ser destruído pelo Criador. A nossa missão é essa, é tentar alertar as pessoas para que elas não venham a ser destruídas. Entendeu? Não é ser destruída pelo diabo, porque o diabo, ele destrói apenas a carne. Mas o Pai destrói tanto a carne como o espírito, como está escrito, né? Então a gente não teme o diabo, a gente não teme o homem, a gente teme o Pai, porque o Pai, sim, ele destrói até o que é imortal, como eu já ensinei. Então vamos ver esse estudo aqui. Porque meus irmãos, eu estou falando assim, porque há aqueles que dizem, não, nosso Pai não mata. Então qual é o objetivo de pregar a mensagem do reino para as pessoas? Não é para que elas se salvem? Porque se o Pai não mata, qual o sentido de estar aqui ensinando as pessoas? Não precisa, não tem necessidade, né, meus irmãos? Já que ele não faz nada, ele não tem poder sobre nada. Tem para quem ensinar, deixa as pessoas aí viver da forma que elas querem, porque o Pai não mata, ele não faz nada. Então, segue a vidinha de vocês aí da forma que vocês querem, sem obediência, sem temor, sem reverência ao Eterno, porque ele não faz nada, ele é omisso a tudo. Só que não, né? Por isso estamos aqui, para trazer luz ao ouvido, aos olhos das pessoas, para que elas não caiam nas mãos do Pai e pereçam.
entendeu? É como o Messias ensinou: Pai, não nos induza à tentação. Ué, mas não é o Satanás que induze a pessoa à tentação? Não, é o próprio Criador, para que você tombe e caia. Então vamos lá, vamos ler o estudo para não ficar muito longo. E eu estou muito feliz por estar de volta aqui, fazendo um vídeo para mim, para o meu pai e para os irmãos. Deixa eu diminuir a câmera aqui. Qual o significado do primeiro derramamento de sangue para fazer as roupas de Adão e Eva? É uma pergunta, né? E por que foi preciso um animal morrer? Vamos entender, né? Aqui, ó, o primeiro derramamento de sangue, ó, roupas de pele. O Senhor Deus, eu vou ler da forma que está aqui, meus irmãos, para não interromper a compreensão, sabe? Porque às vezes você vai tentar explicar e você perde um pouco do sentido da coisa. Então eu vou ler conforme está aqui. Os irmãos que já estão no canal já sabem muito bem que Deus não é Pai. E Deus pode ser qualquer divindade, mas só existe um eterno, né? Roupas de pele, ó. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, 21. A graça começou no próprio Éden. Ali começou a misericórdia de Deus por nós. Que as pessoas pensam que a graça do Pai é só por intermédio do Messias, depois que o Messias veio. Não, a graça e a justiça sempre andaram juntas, desde o primeiro dia que existiu essa terra. É com o ato de Cristo, né, com o ato do Messias morrer por nós, a graça de Deus nos alcançou. O que é a graça de Deus? Vamos entender o que é a graça de Deus. Em palavras simples, graça significa misericórdia, favor imerecido. Ou seja, ninguém merecia a graça de Deus, mas por meio do sacrifício do Messias, seu único filho, essa graça se estendeu a toda a humanidade. Deu problema aqui, o que aconteceu? Graça é Deus nos abençoando, ó, apesar de não merecermos. Graça é Deus escolhendo nos abençoar, ao invés de amaldiçoar, como o nosso pecado merece. Eu gosto, meus irmãos, dessas pessoas que fazem estudo, mas têm essa compreensão das coisas, sabe? É fascinante. Porque tem pessoas que leem textos e contexto, mas fogem totalmente da realidade e ensinam suas paranoias. Esse escritor aqui e autor desse estudo é maravilhoso, porque ele enfatiza realmente o que está na escritura. Então é bom, é belíssimo ver algo assim. É a sua benevolência a quem não merece, ó. É a sua benevolência a quem não merece. Ou seja, a graça é isso, é um favor dado a quem não merece. E a misericórdia de Deus é isso, é graça. Graça é o que Deus concede, ó, aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. E o bacana desse estudo aqui, meus irmãos, que ele mostra para nós também que salvação não é como as pessoas ensinam aí, que eles pensam que salvação e resgate é ir morar no céu. Não.
Salvação e resgate, que as Escrituras nos ensinam, é resgatar o homem caído dos seus pecados, entendeu? É erguer o homem do pecado, não é erguer a pessoa para ir morar no céu, entendeu? Porque o homem, quando pecou, ele foi destituído da sua glória. E o Pai quer ascender esse homem de novo. Não é ascender para levar para o céu, é trazer a vida eterna de novo ao homem, entendeu? Essa é a verdadeira salvação e o verdadeiro resgate ao homem. Só que a religião e os nécios que estão aí no YouTube ensina que a salvação e a ascensão do homem é ir morar no céu. Não é isso. É porque a palavra, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então as pessoas pegam a letra, distorcem o entendimento da palavra e enganam as pessoas. Mas você vai ver nesse pequeno estudo aqui que você vai entender. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, porque a própria misericórdia, a graça, Ele mesmo é quem dá. Ele escolhe te salvar e te perdoar. Nós não temos mérito algum na salvação. Tudo vem do Pai. Até a graça, até o cordeiro da expiação foi Ele que deu. Nós não temos mérito algum. Então esses aí que se dizem, estou salvo, vou morar no céu, vamos ser elevados ao céu, arrebatados ao céu. Esses aí se acham demais, meus irmãos. Porque o dom é dado por intermédio do próprio Criador. Mas tem uns que se acham, né? Um grande movimento de perdão de Deus vemos na atitude dele, para com Adão e Eva, quando ele lhes prepara roupas de pele. Neste ato de Deus, notamos que um animal morreu no lugar deles, já simbolizando o sacrifício do Messias. Aí muitos vão dizer, não, que o pai não matou ninguém, o pai não matou uma ovelha, não matou um cordeiro. Então se o pai não matou um cordeiro, então ele tinha um guarda-roupa cheio de roupas de pele, né? Acho que tinha até roupa de oncinha, de zebra, né? Porque o pai ele é muito assim, vaidoso e gosta de moda, né? Não, seus tolos, o pai matou animais para cobrir a nudez do homem. Ou seja, matou cordeiros, né? Para cobrir o pecado de Adão e Eva, a nudez, a imundície do homem. Um grande movimento de perdão de Deus vemos na atitude dele, para com Adão e Eva, quando eles lhe preparam roupas de pele. Neste ato de Deus, notamos que um animal morreu. Acho que nem só um, né? Mas vários, porque um só animal para cobrir um homem e uma mulher não dá, né? Morreu no lugar deles, já simbolizando o sacrifício do Messias. Mas vamos supor que seja só um mesmo, né? A morte de um animal já anunciava a morte do Messias, em razão dos nossos pecados. A atitude de Deus com a morte do animal tipificam e simboliza o perdão do pecado de Adão e Eva pelo sangue do animal. Assim como a morte de Cristo assim como a morte do Messias para o perdão do mundo. Ou seja, a morte desse animal já simbolizava o sacrifício do Messias. Porque através do sacrifício do Messias, ele veste-nos com a salvação. Ou seja, de um homem caído, passamos a ser glorificados.
Porque essa é a promessa da Escritura, é a vida eterna. Deixar de ser carne e sangue para sermos imortais, assim como Adão e Eva era no princípio. Essa é a promessa. A promessa não é ir morar no céu, não é ir para lugar nenhum. É continuar aqui, só que ressurretos e perfeitos. A esta altura, você pergunta se não existe morte no paraíso. Como um animal foi morto por Deus? Que é o questionamento que as pessoas fazem, né? A primeira compreensão aqui é que Deus é o dono da vida. Eu gostei demais desse autor aqui mesmo, porque ele é muito interessante. Ele decide, ele cria, ele decide. Ele cria, ele decide. Só que tem pessoas que não compreendem isso, não entendem que o Pai, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que ele quer. Mas as pessoas ensinam que Deus, o Criador, tem que ser do jeito que ela quer. A segunda é que na Bíblia não diz o local onde o animal foi morto, assim como também não relata a morte de um animal específico. Nossa, esse negócio aqui tá chateando, hein? Fica toda hora travando, meu. Na Bíblia, diz apenas que Deus fez roupas de pele, o que nos leva ao entendimento claro de um sacrifício rico em significados. O animal sacrificado para cobrir a vergonha do pecado, como eu falei agora há pouco, representa o Messias, que seria a nossa redenção. Veja, nesse ato de misericórdia do Pai, em cobrir a nudez do homem, ele já está nos ensinando que futuramente alguém morreria pelos nossos pecados. Assim como esses animais aqui, assim como esse animal morreu, né? Para cobrir a nudez de Adão e Eva, o Messias também morreria para cobrir de uma vez por todas o nosso pecado. Nós temos a maldição do pecado na nossa carne, por meio de Adão, pois somos sua descendência. Por meio do Messias temos a redenção dessa maldição, que é ser destituído da vida eterna. Mas, uma vez que você se arrependeu e crê no sacrifício do Messias, você já tem por direito a vida eterna, se de fato estás arrependido. Porque tem muitos por aí que é só da boca para fora. As suas obras são carnais. Não tem fé, não tem esperança, vive paranoico, ou seja, não tem o Espírito Santo do Pai. Pois todo aquele que é convertido de fato na mensagem do reino, na mensagem do Messias, tem o Espírito Santo do Pai. Por mais que passe dificuldade, provações, existe esperança sempre no coração dessas pessoas e a sua fé é verdadeira. Aqui, redenção significa resgate do gênero humano, como eu acabei de ensinar lá um pouco atrás, que não é ir ser resgatado para ir morar no céu. Isso aí é mentira e palhaçada de quem ensina essas coisas. Está embriagado com o espírito do diabo, não é do Pai, é do diabo. Redenção significa resgate do gênero humano coloca por Jesus Cristo, mas pelo Messias. É uma proteção que livra de situação difícil, ou seja, te livra da morte eterna. Por meio do Messias, Deus,
Pai nos perdoa e nos dá uma nova vida. O que Deus fez então? Transferiu a culpa para o Messias, e este pagou para garantir de volta o restabelecimento de Adão, que era o que, meus irmãos? A vida eterna. E seus descendentes. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Ou seja, a maneira vazia de viver, meus irmãos, é a maneira que nós vivíamos quando éramos oprimidos pelos pecados, porque os pecados nos consumiam, nos deixavam loucos. Porque sempre fica aquela questão, vou ser condenado, vou ser jogado no abismo por causa dos meus erros. Mas o sacrifício do Messias nos livra disso. Todo aquele que crê e for batizado, que for ensinado pela mensagem do reino e compreende essa mensagem, está salvo. Por mais que morra, terá a vida eterna. Mesmo que esteja morto, viverá. Mas muitos não viverá. Mas pelo precioso sangue do Messias, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Que é o que o Messias fez, foi a mesma coisa que o Pai fez para cobrir Adão e Eva. Quando ele dá o seu filho no madeiro e derrama o seu sangue, ele está pagando pelo pecado de toda a humanidade. Então, todo aquele que crê nesse sacrifício é justificado. O Messias é a nossa válvula de escape, tá vendo? A cruz alcança o passado, o presente e o futuro. É igualmente importante ver que a primeira morte, tanto dos animais quanto dos homens, não foi natural. Por que não foi natural? Porque foi o próprio Criador que matou. Só que essas palavras não entram na cabeça das pessoas, e quem fala da forma que eu falo é considerado o diabo. Só que não, é a verdade. Mas violenta, o sangue deles foi derramado. Foi derramado, né? O derramamento de sangue é um fato temido da vida em todo lugar. Verdade, quem não tem medo de morrer, né, meus irmãos? Todos os animais não preparados ficam muito excitados, e descontrolados com o cheiro de sangue, especialmente de sua própria espécie. Os homens são naturalmente adversos à ideia de derramamento de sangue, e a Bíblia é bastante eloquente sobre o mal do derramamento de sangue. Apesar de tudo isso, aprendemos que foi Deus, quem primeiro derramou sangue na confecção de roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas muitos vão dizer, não, Deus não mata, Deus não matou nada, Deus não matou ninguém. Matou sim. O primeiro a tirar uma vida nessa terra foi o próprio Criador, para cobrir a nudez do próprio homem. Isso é um ato de misericórdia. Ou seja, ele tirou a vida de quem não tinha pecado, não tinha errado, para cobrir a nudez de quem tinha pecado e tinha errado. Isso é misericórdia. E já estava representando o sacrifício do próprio filho dele. Apesar de tudo isso, aprendemos que foi Deus quem primeiro derramou sangue na confecção de roupas para cobrir a nudez de Adão. Mas muitos vão dizer, não, Deus tinha um guarda-roupa cheio de roupas de pele de animais, tinha de zebra, de oncinha, de onça parda. Os idiotas pensam assim, gente idiota pensa desse jeito, meus irmãos, infelizmente.
óbvio que Deus providenciou essas peles matando animais. É óbvio, né, meus irmãos? Lógico que é óbvio. E o padrão de sacrifício animal do Velho Testamento, certamente poderá sustentar essa conclusão. E lógico que sustenta, né? Assim, a questão que nos encara é: por que Deus matou os animais? Já que ele coloca no plural, né? Que é como eu falei, só um animal não poderia cobrir o corpo de duas pessoas. A não ser que esse animal fosse muito grande, né? Por que o derramamento de sangue, né? Então, quando Adão pecou, não apenas ele, mas sua esposa, toda a sua descendência e criação inteira, a terra e todos os seus habitantes, foram afastados de Deus, ó. Essa rebelião também afetou os animais, não no pecado, o que pode ser facilmente visto pelo fato de que os animais, que deveriam comer apenas ervas, e agora comem uns aos outros. Ou seja, o pecado de Adão e Eva também afetou os animais. Por isso que está escrito, né, que no milênio, no reino milenar, o leão comerá palha junto com o boi. Ou seja, é como se eles vão voltar. Eu não posso nem dizer voltar a comer palha, porque na escritura não fala que eles comiam palha, né? Mas que comerá. Não que comia, mas que comerá palha com o boi. Porque se eu afirmar que o leão comia palha, eu posso estar equivocado, mas a escritura é bem enfatiza bem sobre isso, que eles comerá palha junto com o boi, ou seja, comerá, não comia, mas comerá. Mas isso é coisa para outro estudo, né, meus irmãos? Adão não estava em comunhão com Deus, estava com medo, ó. Sentiu a sua nudez e a ira iminente de Deus sobre ele. Seguindo isso em Gênesis 3, né? Seguindo isso em Gênesis 3. Depois os irmãos leiam esses capítulos, que é interessante. Vemos o pronunciamento do julgamento de Deus e de todas as penalidades do pecado. Mas, no meio desse julgamento, aí entra o quê? A misericórdia, né? Vemos um ato de Deus, ó. Fez roupas de pele, ó, para prover uma necessidade do homem. E eu estava com medo, ó. Essas são as palavras de Adão, ó. E eu estava com medo porque eu estava nu e eu me escondi. Veja, o homem que não tinha medo de nada, agora estava com medo de estar pelado. Ou seja, o mal, o pecado, a frustração, o erro, a ignorância, a tolice, dominou o homem, meus irmãos. O homem não tinha medo de nada, nem de leão, nem de nada. Ou seja, era praticamente uma divindade na terra. Ouvindo o homem e sua mulher, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, veja, esse Deus aqui andava no meio de Adão e Eva. Será se alguém vai dizer que esse Deus aqui era Satanás? Porque as pessoas dizem que Satanás andava no arraial do povo hebreu e tinha medo de pisar em cocô. Você não tem medo de pisar em cocô? Acho que na sua casa não tem banheiro, né? Então você caga na sala, caga na cozinha e anda pisando em merda, né? Você não tem higiene na sua casa, né? Por isso que você pensa assim como os tolos, né? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos. Adão ouviu o quê? Os passos de quem? Do próprio Criador. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo.
aquele que amava o Criador, que sempre via a face do Pai, com amor e não tinha medo, agora estava com medo. Tá vendo? Até Adão sentiu medo do Pai. Mas você não sente, né? Você chama ele de diabo, você chama ele de Satanás. Veja, Adão conhecia o Pai face a face e temeu o Pai. Só que você aí é o Superman, né? Você não teme nada, você vai morar no céu, você é o Batman. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, ó, porque estava nu, por isso me escondi. Por que estava nu, meus irmãos? Porque Adão e Eva eram cobertos pela glória do Pai. E quando pecaram, eles perderam essa glória. A glória é como uma veste, muito poderosa. Então, quando eles perderam a imortalidade, perderam a veste imortal. E ficaram peladinhos. Então temeram, né? Ixi, agora o Pai vai dar cabo de nós, porque a gente transgrediu o seu mandamento. Porque os mandamentos sempre existiram, meus irmãos. Vemos mais uma vez neste trecho, ó, Deus e sua graça, ó, misericórdia em favor de Adão e Eva e sua descendência, eu e você. De acordo com Hebreus 10 e muitas outras escrituras, esse primeiro derramamento de sangue teve um significado mais profundo e mais maravilhoso. Ó. Vemos que o sacrifício de sangue tiveram uma relação com a purificação do pecado. Por isso que o Pai sempre fala, não comei do sangue, porque o sangue é algo muito precioso, meus irmãos. Ó, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, porque não era perfeito. Perfeito era só o sacrifício do Messias. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Veja que o Pai é tão bom que ainda quer tirar da nossa mente a culpa do pecado. Para que a gente não fique se sentindo, eu sou um pecador, eu sou um merda, essas coisas, entendeu? Até isso o Pai quer tirar da nossa mente. E também tirar o pecado, né? Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual, ó, dos pecados. Entendeu? Os ritos que o Pai deu ao homem era para que o homem sempre lembrasse, ó, que somos pó, somos pecadores e estamos restituídos da glória do Pai. Mas futuramente viria a restituição por intermédio de seu Filho, o Messias, que é o que pagaria todos os nossos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Ou seja, por que ele não quis? Porque o sacrifício era apenas para nos lembrar que somos pecadores, mas que aquele sacrifício não pagaria pelos seus pecados. Consegue entender? Mas tem uns aí que diz que não foi o Pai que pediu o sacrifício. Meu Pai, é terrível. A loucura do homem é terrível, meus irmãos. Sacrifício e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Ou seja, o Pai preparou um corpo para o seu filho, para imolá-lo. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, veja, foi o próprio Messias que disse, aqui estou eu, Pai. Me mata, tira minha vida, derrama o meu sangue. Aí será pago o pecado deles. Só que você nunca leu essa passagem, né? Porque você não lê Bíblia, você acha que a Bíblia foi escrita pelo diabo.
Então eu disse: aqui estou eu no livro. Está escrito a meu respeito. Está escrito aonde? Essas coisas dos profetas. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E qual era a vontade do Pai? Era moer o próprio filho e derramar o sangue dele para pagar o meu pecado e o seu pecado. Será que é tão difícil de entender? Aqui estou eu, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Por quê? Porque o Pai queria o sacrifício perfeito, que era o sacrifício do próprio Filho. Mas os primeiros sacrifícios de animais era para nos lembrar que somos pecadores e precisaríamos desse sacrifício, que era do próprio Filho dele, o seu Cordeiro, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo do Messias, oferecido uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus diversos deveres religiosos. Repetidamente oferece o mesmo sacrifícios, que nunca podiam remover os pecados, mas só nos lembrar que éramos pecadores. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Ele não está esperando, ele mesmo colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés, como está escrito. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, de todos aqueles que se arrependem. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Messias, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa do Pai. Sendo assim, e quem é a casa do Pai? É o povo. Sendo assim, aproximemo-nos do Pai, com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aqui, aprendemos. Veja que a gente tem que se arrepender, né? Sem arrependimento, meus irmãos, não existe perdão. Primeiro nos arrependemos, depois somos perdoados. Consegue entender? Todo aquele que crê no Messias e compreende e entende a mensagem do reino, se arrepende e o Pai automaticamente não lembra mais dos seus pecados. Entendeu? Como está escrito. Aprendemos que o sangue de touros e bodes não podem tirar os pecados. Então, aprendemos que o sangue do Messias de fato tira pecado. Agora, com essas duas verdades opostas em mente, você percebe que a proposta de Deus ao sacrificar os animais, derramando sangue,
e todo o sacrifício do Velho Testamento foi para testemunhar em símbolo o sacrifício reconciliador do Messias. Aí aqui, ó, o sangue na Bíblia. Sangue representa a vida. O sangue humano dá a vida física ao que necessita. O sangue é um presente de Deus, porque Deus é vida e dele depende nossa existência. Deus é o autor de toda vida, ou seja, Ele é o autor de todo sangue, de todos os seres viventes. Ele fez de um sangue todas as nações. Sangue é algo precioso aos olhos de Deus, claro, né? No sangue está o DNA, está toda a criação do Pai. É como um universo. Sangue é algo precioso aos olhos de Deus, que ama toda a sua criação. Mas tem uns por aí corrompendo, né? O DNA, corrompendo o sangue com abominações injetadas, né? Fazer o quê? O sangue deve ser tratado como algo especial, ó. Ele é tão especial que salva vidas. O próprio Messias deu seu sangue para salvar todo pecador. O Messias derramou seu sangue por nós, ou seja, fez uma transfusão de vida eterna para todo aquele que nele crê. Tem que crer. Ele fez a transfusão de sangue, ó, dele para toda a humanidade, para nos purificar de todo pecado. Porque só o sangue derramado, que é a vida, purifica pecado, meus irmãos. Porque o sangue é vida. E vida se paga com vida. É como o Pai ensinou no Velho Testamento. É olho por olho e dente por dente. Ou seja, vida por vida. Se você tira uma vida, você vai perder a vida. Quem vive pela espada, como o Messias ensinou, morrerá pela espada. O Pai é assim, é vida por vida. Só que as pessoas não entendem, tem que entender, tem que abrir a mente, tem que abrir o espírito. O Pai bate e você tem que abrir. É vida por vida, é dente por dente, é olho por olho. O Messias teve que dar a vida dele para pagar por outras vidas. Você não consegue entender que o Pai ia destruir todos os pecadores? Mas por intermédio do Messias, as pessoas se arrependem, crê e o Pai perdoa elas. Então o Pai não punirá elas mais. Mas ele é a própria punição, é o Criador. O Messias veio nos salvar da ira eminente do Pai. Assim como a ovelhinha lá no passado perdeu sua vida para cobrir a nudez de Adão e Eva, o Messias também pagou para que a gente não fosse destruído. Mas só os ímpios vão ser destruídos porque não crê. Entendeu? Todo o plano de redenção, salvação do homem gira em torno do sangue. O sangue é o único meio de compra de redenção. Por isso que está escrito, né? Muitos vão querer subornar, querer pagar a sua salvação com posses, dinheiro, poder. Mas não, vão pagar com o próprio sangue. Vão ser imolados. Não é difícil falar essas coisas não, é tão simples, tão prático. O Messias suou sangue, ó. Ele entrou em agonia no jardim Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Na cruz, o seu lado foi perfurado, saindo sangue e água. Contudo, um dos soldados furou seu lado com uma lança, e daí correu sangue com água. João 19:34. Ao suar sangue ou hematitrose, é um fenômeno raríssimo e produzido em condições excepcionais.
Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção. Ou seja, meus irmãos, angústia e tristeza, né? Provavelmente ele estava fazendo um jejum pesado para suportar tudo aquilo, porque o jejum enfraquece a carne, como eu acabei de ler. Tem que existir uma fraqueza, né? Mas, por o contrário, o espírito fica forte. Mas mesmo assim, ele não deixou de sentir angústia e tristeza e todo o fardo que iria carregar e suportar. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados do mundo deve ter literalmente esmagado o Messias. E esmagou, né, meus irmãos? Tirou a vida dele. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sobre as glândulas sudoriparas. São glândulas que produzem o suor, função importante para regular a temperatura do corpo e eliminar substâncias tóxicas. É o sangue que dá continuidade a todos os processos da vida no corpo. Se o suprimento de sangue for cortado de um braço, este imediatamente começará a morrer e a apodrecer. Através do sangue do Messias, voltamos a ter vida, e aquele que está conectado ao corpo do Messias não morrerá mais, Me refiro ao batismo nas águas e à salvação eterna. Para entender a respeito do batismo, né? Fomos comprados a preço de sangue, A vida está no sangue. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem ao Pai com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6:20, né? Para nos ensinar sobre o perdão e o seu alcance, Deus mostrou no Éden que o perdão é para quem não merece. O perdão do Pai é para quem não merece. Vemos que Deus não lhes atirou as vestes para que se vestissem, mas vestiu-os com todo o seu amor e carinho. Só o amor desperta o amor. Verdade. E ele deu aquilo que ele mais amava, né? Para nos resgatar da destruição certa. O amor não é sentimento, e sim um ato. Por isso que a gente sempre fala nos vídeos, né? Que tem uns aí que escorre mel assim, da boca, que dá nojo. Fala tanto de amor, meus irmãos, mas não sabe amar. Porque as atitudes é de quem não ama. Mas vive falando de amor. É psico, essas pessoas são psico. O amor não é um sentimento, e sim um ato. E nas atitudes, ações, no comportamento que os vemos, o amor não está em palavras vazias. Como tem várias pessoas aqui que falam do amor. Ai, vamos amar o próximo, vamos não sei o que lá. Besteira, essas pessoas não amam ninguém, meus irmãos. Eles amam a si mesmo e se acham merecedores de tudo. Ai, querem até ir morar no céu. Ele mora nos detalhes, veja, Vou ler de novo. O amor não é sentimento, e sim ato. E nas atitudes, ações, no comportamento que os vemos, o amor não está em palavras vazias. Ele mora nos detalhes. O amor mora nos detalhes. E a gente fala muito de detalhes aqui, né? A gente vê os detalhes aí se cumprindo em todos os momentos. Mas há uns que o Pai cegou para que não veja, porque o Pai não quer, então eles vão perecer. Pense em como aquele amor foi transcendente, Transcendente significa que excede os limites normais. Superior, sublime, que transcende a natureza física das coisas. Metafísico.
transcende qualquer coisa. O amor do Messias pela humanidade transcende qualquer coisa. É maravilhoso. Dali em diante conheceram profundamente o amor do Pai, o perdão frente à oferta imerecida. Você vê que a gente não merecia perdão, mas o Pai deu esse perdão por intermédio do seu Filho. Que Espírito Santo gere em nós o caráter do Messias, para que frente às consequências assumamos firmemente as decisões que tomamos, proveniente das escolhas que fazemos, errando, mas pedindo perdão e assumindo suas consequências. Ou seja, o pecado não fica sem consequência. O Pai perdoa, mas você será punido. Entendeu? Porque todo pecado, toda ação tem sua reação. Então, todo pecado tem sua consequência. Veja o caso de Davi. Davi foi perdoado, mas as consequências do pecado dele foram terríveis. Porque uma coisa gera outra coisa. E é inevitável. Aqui, errando, mas pedindo perdão e assumindo suas consequências. Tem que assumir. É igual o Messias falou. Se quer me seguir, então pegue sua cruz e me segue. Não vai seguir ele sem a cruz. Tem que seguir ele com a cruz. Somente assim, poderemos gerar em nossos corações o arrependimento, que Deus aguarda do Éden. Aguardava no Éden. E então provaremos do perdão que nos reconcilia com o Eterno por meio da cruz do Messias. O verdadeiro discípulo, tem a Bíblia como um manual para a sua existência. Ela é a nossa regra de fé e prática. Tudo aquilo que precisamos saber e toda a orientação que possamos querer estão contidos nesse livro. Deus abençoe a todos. E é isso aí, que o Pai abençoe todos aqueles que são arrependidos e crê no Messias. Pois é, meus irmãos, nesse estudo nós vimos que tudo é obra do Pai, tudo é por intermédio dele, e tudo que ele fez no passado foi para nos ensinar. Porque como que um professor vai ensinar algo sem a matéria, sem o conteúdo, sem exemplos? O Pai é perfeito, então a Escritura e todas as obras do passado que aconteceu foi para nos ensinar e para nos educar. Porque não tem como você ensinar seus filhos sem exemplos. E o Pai, ele tem esses exemplos perfeitos, Porque ele é perfeito em tudo. Até em sua justiça, que para muitos aí é o diabo, ele é perfeito. Pois é, vimos aí que o primeiro a tirar uma vida nessa terra foi o próprio Criador. Ou seja, o Pai mata. Mas há quem diga por aí que ele não mata porque ele é um Deus que tem medo de pisar em cocô, ele é um Deus que é tirano, que ele é um Deus bipolar. Não, o Pai apenas está te ensinando, só que você é cego e surdo e não compreende. E é isso aí, meus irmãos. Estou muito feliz por estar de volta e assim que pudermos vamos estar aqui outra vez fazendo vídeo. Espero que esse vídeo tenha respondido a algum questionamento aí que você já fez em sua vida. E bom Shabat, bom descanso e amo a todos aqueles que amam o Pai. E fiquem na paz. Valeu.